Olá para você que é nosso seguidor, esse é o Botanicamente Falando. Eu sou o professor Marcos Alves, da Universidade Federal de Pernambuco. É um prazer imenso ter você aqui nos acompanhando. Para quem for assistir esse vídeo daqui a alguns meses, ok, não tem problema nenhum. Mas nós estamos em dezembro e é o mês das comemorações natalinas. A gente está aí, atingiu a barreira dos 600 seguidores, e isso é maravilhoso. E a gente está quase completando um ano no nosso canal. Em dezembro nós teremos vídeos até a semana anterior ao Natal e depois a gente vai ter uma semana de recesso e volta no início de janeiro. O Botanicamente Falando também precisa descansar e também tem direito a férias. Então os nossos vídeos terminarão um pouco antes do Natal. E hoje o tema que eu quis escolher para abrir o mês de Natal com os nossos vídeos, eu vou falar sobre uma característica do Natal, que é o uso dessas pinhas. Quem já viu nos enfeites de Natal, nas árvores de Natal, são as pinhas de Natal como a gente conhece. Eu quero falar botanicamente o que são as pinhas de Natal que a gente usa tanto. É tão comum nós termos na mesa, na decoração do Natal ou nas árvores de Natal. Na verdade, a tradição de árvore de Natal é uma tradição que não é exatamente brasileira, porque a gente não tem na nossa vegetação, na maior parte do país, espécies de gimnospermas características que são utilizadas como árvore de Natal, ao menos as que são comercialmente utilizadas como árvore de Natal. Nós já falamos em vídeos anteriores que a flora do Brasil, de maneira geral, ela é muito menos rica de gimnospermas do que de angiospermas. É uma diferença imensa, são pouquíssimas espécies nativas de gimnospermas. A espécie nativa mais conhecida de gimnosperma no Brasil é a Araucária angustifolia, que é o pinheiro do Paraná. O pinheiro do Paraná ele não produz uma pinha característica como essa, é um pouco diferente. Essa pinha é bem característica do gênero chamado de Pinus. O gênero Pinus é um gênero que é muito utilizado para a produção de madeira, por exemplo, mas é uma espécie introduzida e cultivada, não nativa. As pinhas, como a gente tem aqui, elas são muito comuns nas espécies de regiões subtropicais e regiões temperadas, ou seja, regiões mais frias onde ocorrem naturalmente mais espécies e mais indivíduos de gimnospermas. Os cones, ou estróbilo, que é um outro nome técnico que você pode utilizar, eles são masculinos ou femininos. Os estróbilos masculinos, em geral, eles são menores e menos exuberantes do que os estróbilos femininos. A estratégia do estróbilo, isso aqui não é um fruto, que isso fique bem claro, isso é uma estrutura que vai agregar os óvulos e depois as sementes. Sempre bom lembrar para os estudantes de biologia, os professores de biologia, que gimnosperma é um grupo de plantas que, diferente das angiospermas, não possuem frutos, ou seja, o óvulo ele não está envolto numa estrutura chamada ovário. Portanto, quando o óvulo é fecundado e desenvolve-se em semente, não tem essa capa protetora dos frutos, como os frutos das angiospermas. Então, as sementes das gimnospermas são sementes desprovidas de frutos, por isso que o nome gimnosperma significa sementes nuas. No caso dos estróbilos, que é essa estrutura, essas brácteas endurecidas, as sementes elas ficam exatamente onde eu estou colocando o meu dedo, entre as brácteas. E essas sementes depois elas são liberadas e dispersas, nesse caso, dessas espécies dos cones, das coniferófitas, elas são dispersas pelo vento. Esse grupo de gimnospermas é chamado de coniferófita. As coniferófitas é um dos 4 grupos das gimnospermas, que também tem o grupo dos ginkgos, que é ginkgófita, o grupo dos guinetos, que é guinetófita, e também o grupo das cicas, que é chamado de cicadófita. O maior grupo são as coniferófitas, e especificamente no caso desse aqui que eu estou trazendo, do Pinus, é da família Pinaceae, que são várias famílias dentro do grupo das coniferófitas. Em Pernambuco, por exemplo, nós só temos uma espécie nativa de gimnospermas, que é do gênero Podocarpus, também das coniferófitas, mas que só ocorre em regiões mais elevadas, chamadas de brejos de altitude. Por exemplo, nas regiões de Garanhuns,
Bonito, Brejo da Mata de Deus, que são as regiões mais elevadas do estado de Pernambuco, assim como em outros estados do Nordeste. Então a gente só tem uma espécie nativa em Pernambuco. No Brasil nós temos mais, e a gente merece destacar o pinheiro do Paraná, que é nativo do Brasil e ocupa uma grande faixa, inclusive um tipo de vegetação bem característico, chamado de floresta de araucária. Então essa é a nossa homenagem para abril, botanicamente falando, de dezembro, falando de Natal, as pinhas de Natal, que você inclusive pode pintar com tinta spray para dar um efeito dourado, prateado das pinhas. Elas naturalmente têm essa cor marrom enegrecida, que é característico das pinhas. Só reforçando, é do grupo das gimnospermas. Não confundir gimnospermas com angiospermas. As angiospermas têm frutos, as gimnospermas não têm frutos, as sementes são nuas, e esse é um exemplo de um estróbilo, que faz parte do complexo de estruturas reprodutivas das gimnospermas. O estróbilo também pode ser chamado de cone, e a gente tem estróbilos masculinos diferentes dos estróbilos femininos. Então a gente vai ficando por aqui. Esse é mais um Botanicamente Falando, que o de hoje foi sobre gimnospermas, na lembrança já, ouvindo os sinos de Natal. Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo. Casca da banana, sobre esse desenho. E vai perfurando a casca da banana levemente até seguir todo esse tracejado que você fez no desenho que você pretende.